Bem-vindos ao Três Tons de RH, o maior podcast de recursos humanos, segundo o YouTube da América Latina. Hoje a gente vai tratar de um tema aqui super interessante e, no meu ponto de vista aqui, eu acho que é extremamente desafiante. É um tema que se relaciona a como a gente seleciona e busca talentos para as posições e como a gente avalia esses talentos, né? A história profissional de cada um. E a gente vem percebendo, né, dos vários anos aí de estrada, que a gente tem uma certa tendência, não só as próprias empresas, através das áreas de recrutamento, mas os próprios headhunters, as empresas de busca de executivos, em tirar, né, vamos dizer assim, ir buscar pessoas que fazem exatamente a mesma coisa em concorrentes ou em outras organizações. Né? E isso não importa o setor, tá, gente? A gente vê que isso é uma coisa que está disseminada por vários setores. É muito mais simples você substituir exatamente aquela função por alguém que faz exatamente a mesma coisa numa outra instituição. Mas e a inovação, e outras experiências, e você ter passado por diferentes desafios? Talvez você que ficou a vida inteira numa vertical fazendo a mesma coisa, não tenha experimentado isso. E por que que os recrutadores, de uma forma geral, têm essa tendência? Você tem uma visão sobre isso, Valéria? Ah, sim. Eu acho que aqui a gente tem um tema muito interessante e vai dar para falar muito, talvez fazer uma série, né, de episódios falando no assunto. Eu acho que tem ali, eu vou fazer um adendo ao que você colocou, Sérgio. Às vezes até um bloqueio, quando um profissional que vai contratar alguém novo para uma organização olha um currículo que tem ali uma variabilidade de experiências, muitas vezes ele dá uma bloqueada. Porque assim, vamos lá, ele precisa de um gestor ou um diretor para a área jurídica. Mas, de repente, esse profissional, ele teve uma experiência até enriquecida. Ele foi da área jurídica, mas ele também foi de outras áreas. Tem uma passagem na área financeira, quem sabe na área comercial, na área de tecnologia. E isso, no meu ponto de vista, ele só fortalece aquele executivo. Mas, na verdade, eu preciso de um executivo em ou na área jurídica, né? E eu fico na dúvida ali, quando eu vou olhar esse currículo, ou o profissional que vai olhar fica, mas será? Poxa, ele passou por tantas áreas, qual é a mesma área que ele tem interesse? Será que vale a pena ele trabalhar numa área jurídica, se ele também trabalhou na área comercial? E aí, o que acaba acontecendo, aqui vai uma provocação, eu pego esse currículo e coloco na pilha do não. E continuo buscando para a pilha do sim aqueles que fizeram a carreira na área jurídica. Eu acho isso uma pena, gente. É uma pena. Talvez não seja realmente o profissional que você está buscando, né? Que a sua empresa, enfim, está buscando. Mas vale conhecer, hein? Porque a surpresa que você pode ter pode ser imensa. Porque um profissional que tenha profundidade na área jurídica, mas conheça várias áreas numa organização, é alguém muito diferenciado. Ele sabe exatamente o que é importante para os outros, para as outras áreas, para vários negócios. Ele sabe o que é importante para o cliente. Então, a entrega tende a ser de muito mais qualidade, sem falar no relacionamento interno e, quem sabe, na oportunidade de crescimento, né? Se houver espaço na organização, seja no lugar de origem, ou seja em outra cidade, em outro país. Então, muitas vezes se perde aí, neste momento da escolha inicial, né? Do filtro inicial, uma grande oportunidade. E às vezes a inteligência artificial causa esse problema também. Ele vai só em algumas palavras e deixa de fora esses talentos em potenciais. Você acha que está acontecendo isso, Celso? Como é que você vê? Olha, eu vejo sim, e eu começaria por mim, então assim, aí eu estaria na pilha do não, porque eu sou um cara que mudou pô, desde a formação de engenheiro, todos somos engenheiros aqui, já falamos isso algumas vezes, mas eu fui mudando, eu fui atrás das minhas inquietações, que eu acho que isso que acontece com as pessoas, né?
aquilo passa a ser um negócio assim que, caramba, isso aqui já não me satisfaz mais, eu preciso aprender outra coisa. E eu valorizo muito isso, me deixando de lado, mas eu valorizo isso nas pessoas que procuram saber mais, né? Então, isso que o Sérgio falou de uma carreira sempre na vertical, assim, né? Mesmo que você vá subindo, eu acho que diminui um pouco a sua visão sistêmica, né? Você não sabe, você é do financeiro ou do jurídico, mas o cara lá de vendas está tendo um problema com o cliente dele que você só olha o contrato, né? E quando a gente só olha no contrato, a gente se restringe muito ao crescimento inclusive da nossa empresa. Porque a gente tem um tempo de vida útil, mas essa vida útil vem da inovação, que o Sérgio falou ali, vem da criatividade, vem do tempo todo você aprendendo coisas novas. Né? Então, imagina agora, você falou de IA, né, Valéria? E se eu não gostar de IA? Eu vou ser um cara que já era. Então, assim, como é que eu faço para me preparar sempre? Então, eu sou muito a favor disso. Né? Eu acho que a pilha do não deve ser a pilha do sim. E a pilha do sim é que deve ser muito bem avaliada, porque, lógico, a gente não vai descartar todo mundo, mas deve fazer uma mudança, né? Então, eu tenho esse olhar. O Sérgio, que é muito mais experiente em recrutamento aí, que É o conhece nosso os headhunter, executivos né? todos, é o Nosso nosso Red headhunter Hunter. Né? preferido. Eu falo que sou Vamos ver trainee, que pilha ele vai me colocar aí. eu costumo Que dizer que pilha você eu coloca sou a trainee de gente, headhunter, Sérgio? né? Não, mas eu acho que eu acho que a falha nessa avaliação, primeiro, óbvio, você tirar uma pessoa que faz exatamente a mesma coisa em outro lugar é muito mais seguro, né? Ah, claro. É a safe choice, né? Como a gente fala. Mas o que eu percebo é que você acaba deixando de avaliar, por exemplo, capacidade de adaptação. Eu já passei por, assim como o Celso, por várias mudanças em áreas que são diametralmente opostas. Eu comecei em vendas, virei banco de investimento, depois fui head de produtos, passei para TI em algum momento da minha carreira e depois operações. Eu lembro quando eu cheguei no TI, a Rádio Corredor falava assim, mas o Sérgio não é um cara de TI, né? É como se eu tivesse nascido com um selo, né? Uma Você fez uma escolha tatuagem, para sempre, Sérgio. tipo, Acabou. escrito no meu braço assim, Bits and Bytes, entendeu? E apesar de eu ser engenheiro eletrônico, tá? Mas realmente, eu nunca tinha sido uma pessoa mais operacional de TI. Eu assumi como CIO eu percebia críticas veladas porque eu era um corpo estranho. Isso que eu tinha vindo numa área de produtos que era o maior cliente do TI. Existem muitas áreas que se fecham nesses contextos, até uma certa forma de se proteger, vamos chamar assim, né? Agora, num nível desse, nível de C-level, né, de considerar o gestor de uma área como um todo, você não precisa ser o técnico, né? Você não precisa ser a pessoa que vai escovar os bits and bytes, né, como a gente fala, né? Você precisa ter uma capacidade de liderança, é isso que importa no final das contas. Então, mesmo vindo de uma outra área, mesmo sendo considerado, por exemplo, o corpo estranho, você ter conquistado a empatia das pessoas, a liderança, entregue os resultados e tudo mais, e ter trazido conceitos diferentes. Eu lembro que nessa época eu até mudei o nome da área, isso causou um reboliço, porque eu falei assim, essa área não vai chamar mais Information Technology, porque a área de tecnologia, ela presta serviços, ela tende atende não, a função dela é agregar valor para o business. Então a gente vai chamar agora de Business Technology. Então a gente muda a forma de atuar. A gente faz agora com que as pessoas que estão lá, fechadinhas no seu mundo protegido de TI, comecem a visitar clientes, participem do comitê de produtos. É uma forma de Nossa. se expor e é uma forma de você mostrar as dificuldades que você tem em TI também. Porque se o pessoal que está lá no front office não sabe fazer os pedidos de forma correta e organizada, você mata o seu recurso lá atrás no back office. Então, só dando esse exemplo, para mostrar que, no fundo, é um grande preconceito que as pessoas têm em trazer gente que tem uma experiência mais diversificada, né? Muitas vezes eu escutei assim, nossa, o Sérgio não deu certo em nada, né? Porque ele fez tanto zigue-zague. Não, e tem mais, Sérgio. Eu, eu Né, já Valéria? vi, eu já vi, e não foi uma nem duas pessoas, foram várias, ter vários currículos. Ter um currículo com foco Uau! numa coisa, outro currículo para ajudar, talvez, os filtros, né, da inteligência artificial, para ajudar quem trabalha com recrutamento a que ele seja encontrado, que haja uma oportunidade, né, dessa pessoa passar numa entrevista. É uma estratégia. Então, assim, ao invés de eu criar ali um currículo
de uma maneira integrada, né, com tudo que eu conheço e o que já fiz. Não, eu segmento. Eu vou fazer um currículo para esta área, vou fazer um currículo para esta outra área. É quase como se a gente pudesse, né, quando a gente olha, né, o nosso corpo humano, eu estou com uma dor no braço, eu só examino o braço. A dor do braço pode ser tantas coisas que tem a ver com tantas outras, né, tantos outros órgãos, né? Então, assim, acho que esta possibilidade de olhar o profissional como um todo, de uma maneira integrada, e valorizar mesmo, né, tudo que ele traz de experiências em áreas diferentes e tudo mais, só que dá um pouquinho mais de trabalho, eu concordo. É mais fácil você já pegar, né, um currículo exatamente dentro, exatamente igualzinho ao que é a minha demanda. Mas vale lembrar uma coisa: quando a gente faz isso, a gente sempre olha para o quê? Para o passado. Então você está encaixando um passado no que pode ser o futuro. Pode não dar muito certo, porque o mundo está girando muito rápido, né? A gente brinca que está girando mais rápido, ele não está mais rápido, mas as mudanças estão muito rápidas. O fato daquele profissional ter lidado em outra organização com temas semelhantes ao que você precisa agora, não qualifica a entregar de forma diferenciada para o futuro. Para você conseguir entender, analisar o potencial de entrega futura, você precisa conversar com ele e entender como ele pensa, entender como ele avalia desafios do mercado, desafios do segmento ao qual ele está sendo considerado, desafios numa organização. E ao entender como ele lida com todos esses assuntos, qual que é a bagagem que ele traz, você consegue projetar o futuro. E de repente, o futuro pode ser muito diferente do que você prevê hoje para uma atividade específica. Isso, para mim, pode ser aí uma ideia que pode fazer uma diferença. Mas eu quero trazer, né, aí um segundo ponto para a gente dar uma polemizada aqui. A gente hoje olha a organização em. Você usou uma palavra, Sérgio, no outro vídeo, em feudos, né? É uma palavra que a gente usava bastante no passado. Feudos, caixinhas, departamentos, fazendo um exercício de futurologia. Quantos aqui acreditam que em 5 anos a gente vai continuar com esse mesmo modelo de estruturas? Eu não acredito, de verdade. Eu acho que a inteligência artificial e outras descobertas, outras possibilidades, não vai demorar, vai mudar essa configuração que data da Revolução Industrial. Então, se a gente está mudando a maneira de enxergar, né, processos, estratégias das organizações, produtos, não tem como não passar pela estrutura organizacional. Eu acho que a gente deixa de ter estruturas por especialidade, por caixinhas, e começa cada vez mais a ter estruturas híbridas, com conhecimentos diferentes. A gente sabe que já existem organizações que trabalham assim, com metodologias específicas, e essa é a grande tendência. Então, se estamos caminhando para isso, aqui eu acho que vai um alerta mesmo. A gente continua recrutando como a gente recrutava nos anos 80, 90, 2000. Exatamente. Será que não vale mudar? Tá aqui a É, questão. eu acho que o seu olhar foi cirúrgico aí, Valéria, porque assim, muitas das companhias já estão tirando níveis hierárquicos, né? Elas já estão buscando lideranças horizontais essas lideranças horizontais elas vão acabar com os feudos, né? Porque assim, um manda no outro, que manda no outro, que manda no outro, e esse olhar vai ter que ser na horizontal mesmo. Eu vou ter que entender o que aquele meu parceiro ali, o meu par precisa para que eu possa fazer. E quando isso acontece, se eu for específico, tirando situações muito
o TI, não quem faz a gestão, mas quem faz o programa precisa ter um outro nível de especialização, ou quem cria um medicamento, ou quem faz, não sei, uma gestão, sei lá, as próprias engenharias que a gente faz, né? Cada um tem a sua postura. Porém, se você não tivesse essa capacidade de olhar na horizontal o que você precisa, eu vejo que as empresas elas não vão andar mais. Elas vão ficar bloqueadas. Então, eu gosto muito dessa posição que você colocou aí, desse olhar, porque eu acho, na minha opinião, esse é o futuro. O futuro é assim. O futuro é o sistema, né? Você tem que ter um olhar sistêmico muito forte, junto com um olhar estratégico muito forte, porque senão a coisa não vai funcionar. Não, e é interessante, né? Olhando para o passado, eu comecei minha carreira bancária como trainee. E o programa de trainees, tá, os meus colegas da época, éramos 8, se não me engano, ele deu várias vantagens competitivas para todos nós, porque a gente passou por literalmente todas as áreas de banco, todas as áreas, né? Varejo, atacado, middle, passamos por produto, por operações, passamos pela agência, passamos pelas áreas né, de tecnologia, passamos pelas áreas de compliance, né? Assim, foi fantástico. A gente rodou a organização inteira em um ano, e quando você era alocado para uma função específica, a sua capacidade de atuar era muito maior de pessoas que tinham acabado de chegar na instituição, porque você rodou a instituição inteira, né? Então, às vezes eu me pergunto se a gente não deveria, para um CEO, por exemplo, não deveria ser mandatório, uma coisa que a Valéria sempre fala, é de fazer essa rotação, esse job rotation. Um CEO deveria passar, antes de assumir a posição de CEO, por todas as áreas de uma empresa, né? Áreas macro, não estou falando de áreas micro, mas áreas macro, né? Ele tem que entender como é que ele vende, ele tem que entender como é que ele produz, ele tem que entender como é que ele gerencia recursos humanos, ele tem que entender como é que ele faz toda a parte de back-office dele, né? Daquela instituição, daquela empresa. Senão, ele nunca vai ter a visão do todo. É muito difícil ter a visão do todo. Você vai achar que uma visão viesada, ou porque você era comercial, que geralmente é o que acontece, né? Quem está à frente das áreas de negócio que acaba assumindo, ou porque você tinha um viés mais de produto, né? Assim por diante. Então, na verdade, a gente precisa de CEOs que passem por esse programa de trainees mais senior, onde realmente te permitam que você tenha essa visão do todo, essa compreensão das dificuldades, de o que cada área faz dentro do contexto. Imagina alguém que vai fazer um plano estratégico, né, que foi um tema que a gente tratou no nosso outro podcast, para aquela organização. Um CEO que passou por todas as áreas tem muito mais condição de fazer esse plano estratégico, validar um plano estratégico de uma forma mais cirúrgica, né? E uma pessoa que sai da função dela e abruptamente assume uma função completamente diferente, elas têm que se provar de novo. Então a gente não dá valor para isso. As pessoas que têm se provado várias vezes em funções diferentes, sem ter o conhecimento ou experiência prévia, né, trazendo só a sua visão, vamos dizer assim, a tua mentalidade executiva, vamos chamar assim, de liderança, mas que consegue assumir outras funções e bem, né, e muitas vezes trazendo até uma forma diferente de trabalhar, né, porque você vem com uma visão de fora. E isso é uma coisa que o mercado ainda não soube valorizar. Mas, gente, é um tema super polêmico, a gente poderia ficar aqui, né, horas discutindo, né? Tem várias variantes desse tema, acho que vale a pena a gente, nos próximos podcasts também, a gente buscar outros temas que são relacionados a esse. Mas essa diversidade de funções é realmente importante. A gente agradece a vocês, obrigado por acompanhar-nos aqui. Lembrem-se, curtam o nosso canal, compartilhem, né? Se inscrevam no nosso canal, acompanhem o nosso conteúdo, façam também sugestões de temas, né? A gente está aqui super aberto a interagir com vocês. Muito obrigado, Valéria, obrigado, Celso, e até a próxima. Obrigada. Obrigado. Valeu, muito obrigado.